Olá, meus queridos e amados irmãos nessa família universal que é a maçonaria. Meus irmãos, antes que eu adentre no assunto, permita-me fazer aqui uma pequena reflexão. Os homens viviam livres na terra, onde podiam cultivar, podiam pescar, podiam caçar, não havia proprietário. Todos os homens tinham direitos iguais. Contudo, com o tempo, um certo grupo de homens cercaram para si um pedaço de terra, claro, o melhor, e decidiram que ninguém mais podia entrar naquela terra. Convenceram os demais irmãos, demais homens, e criaram regulamentos, diretrizes, para que se os outros homens quisessem entrar, teriam que cumprir aquilo que eles determinaram. Assim, meus irmãos, esses homens são a causa da sociedade caótica que a gente vive hoje. O assunto que eu quero tratar hoje com vocês, que eu faria uma exegese com essa reflexão que eu fiz, chama-se regularidade de origem. É um assunto bastante complexo, principalmente para os maçons brasileiros, que é difícil eles entender o que seria de fato uma regularidade de origem. Nós somos sabedor que a maçonaria ela se divide em dois tempos, na sua forma operativa e logo a sua forma especulativa. Na sua forma operativa, eu considero um tempo que os homens viviam livres para cultivar a terra, para pescar, para caçar. Ninguém era dono de ninguém, a terra não era dona de ninguém. Então a maçonaria nesse tempo era livre. As lojas eram independentes, os irmãos eram reconhecidos pelos estoques, pelas palavras, pelo aquilo que a gente recebe pelas nossas tradições iniciáticas. Contudo, com o tempo, a maçonaria se tornou especulativa. Algumas lojas, no seu todo, 4 lojas naquele tempo, decidem se reunir, se juntar, e aí cria-se a primeira grande loja, que tem como nome a Grande Loja Unida da Inglaterra. Então nasce a especulação maçônica, cria-se leis, cria regularidades, ou seja, leis e diretrizes, para que as outras lojas, se quiserem ser reconhecidas para com eles, teriam que seguir essas diretrizes. Como bem é claro, uma prancha que foi traçada no gabinete do grão-mestre da Grande Loja da Inglaterra no ano de 1929, eles deixam isso bastante atualizado. Vamos dar aqui uma lida para você ver. Diz assim, ó: é desejo do muito respeitável grão-mestre deste corpo emitir uma declaração de princípios básicos sobre as quais esta grande loja pode reconhecer qualquer grande loja que solicite ser reconhecida pela jurisdição inglesa. Este gabinete de propósitos gerais cumpre com satisfação. Então eles redigiram certos requisitos, certas leis, que nós vamos ver que se as outras grandes lojas estiverem dentro desse padrão de regularidade, ou seja, poderão ser reconhecida. Então eles aceitam, a Grande Loja Unida da Inglaterra reconhece que existe potências maçônicas e que pode ser reconhecida por ela. Então a maçonaria, meus irmãos, não é fundamentalista, ela é universal. Assim como os irmãos, quando a maçonaria se tornou, por meio dessa junção de 4 lojas, ela se tornou especulativa por meio da junção e se tornou a grande loja, as outras lojas continuaram a funcionar, os irmãos continuaram a trabalhar em suas lojas. Só que a grande loja exigiu daqueles irmãos que eles, para fazer parte daquele poder territorial, fosse adentrar naquela terra, teriam que cumprir alguns regulamentos. E algumas lojas não quiseram, continuaram vivendo a sua vida maçônica, entendeu? E a grande loja com a sua vida. Mas isso não quer dizer que aqueles irmãos operativos se tornaram anti-maçons. Não, só não tinham reconhecimento da grande loja como hoje, atualmente. Muitas potências maçônicas regulares, constituídas,
elas não têm simplesmente o reconhecimento da grande loja unida da Inglaterra, mas são potências maçônicas, são grandes lojas, são grande Oriente e etc. Mas para melhor entendimento nosso, vamos dar um estudo, uma análise bem hermenêutico e bem exegésico dentro do que rege as diretrizes da grande loja unida da Inglaterra, que ele pede que para que as grandes lojas estejam dentro desses padrões de regularidade. Beleza? Eu considero particularmente o primeiro artigo desse 8 artigos que a grande loja determina o mais complexo. Se você não entender esse primeiro artigo, você vai simplesmente se perder nos outros. Pelo fato de que aqui dentro desse artigo tem uma pequena prerrogativa. Se você não entender, você vai achar que ela está clamando para si o direito total da maçonaria universal. Veja bem, diz assim, regularidade de origem. Ou seja, cada grande loja deve ter sido legalmente constituída por uma grande loja devidamente reconhecida. Espera aí, então bora lá. Dentro desse artigo 1, ela está dizendo que uma grande loja deve ser reconhecida por outra grande loja. Então, quando você diz regularidade de origem, então o que entra na tua cabeça logo, você diz, espera aí, então a origem seria da grande loja da Inglaterra. Então, todas as grandes lojas saem da grande loja da Inglaterra. Por exemplo, a grande loja reconheceu uma grande loja, essa, por consequência, conheceu outra grande loja, então vem essa gênese. Não dá a entender que é assim? Não é verdade? Mas não é assim. Por quê? Porque continua o próprio inciso, o próprio artigo diz assim: ou, atenta, ou por outras 3 lojas ou mais lojas regularmente constituídas. Então, ele abre um princípio de que uma potência pode nascer totalmente independente desse ciclo de reconhecimento, certo? Desse ciclo de reconhecimento, porque como a maçonaria é progressista, é evolucionista, é quase impossível hoje você fazer esse determinismo de que a grande loja, você só abre uma potência maçônica se tiver autorização da grande loja. Vou te dar um exemplo aqui do Grande Oriente do Brasil, beleza? Não vou falar aqui da história, mas vou falar da lógica. Sabemos nós que no princípio da maçonaria brasileira, as lojas eram totalmente independentes. Contudo, na união de 3 lojas, fundou-se o Grande Oriente Independente, ou o Grande Oriente do Brasil. Na história da maçonaria brasileira, nasce a grandes lojas numa incisão do Grande Oriente do Brasil. Nasce os Grandes Orientes Independentes numa cisão do Grande Oriente do Brasil. Então, mas aí você pergunta, o Grande Oriente do Brasil reconheceu as grandes lojas quando fizeram essa incisão? De maneira nenhuma. Mas as grandes lojas, quando foram fundadas e se tornaram maçonarias espúrias, como alguns maçons gostam de dizer, de maneira nenhuma. Por quê? Nós volta no início do capítulo. Por quê? Porque a grande loja unida da Inglaterra exige o seguinte: regularidade de origem. Para uma potência ser fundada, tem que estar dentro da regularidade de origem, ou seja, dentro dos padrões da lei que rege a maçonaria universal, que a grande loja unida da Inglaterra clama como mãe dessa maçonaria. Então, se uma potência maçônica tem essa regularidade, esteja dentro desses padrões dessas leis, ela é uma potência regular. Quais são esses padrões, Jair? Eu vou ler aqui só os primeiros, certo? Diz assim, a crença no grande arquiteto do universo,
Que todos os iniciados prestem seu juramento visto do livro sagrado, tal. Que os membros da grande loja e das lojas individuais sejam exclusivamente homens, tal, e etc. Aí que siga os landmark, que as 3 luzes da maçonaria, ou seja, o livro da lei e etc., o esquadro e o compasso, que esteja totalmente dentro desses padrões que regem a regularidade, que é as leis que a grande loja determinou. Origem. Que seria origem? Nada mais do que uma originalidade que esteja dentro de um princípio, que tenha início, que tenha nascimento, que tenha jurisdição, que seja constituída, que a loja esteja dentro dos padrões de origem, dentro dos padrões de um termo de fundamentada dentro dos padrões que rege rege essa nacionalidade, que rege essa originalidade. Vou ser mais pedagógico, Digamos que 7 irmãos decidem fundar uma loja, certo? 7 irmãos decidem fundar uma loja. 7 mestres maçom decidem fundar uma loja. Reúne-se em qualquer lugar, no escritório, na casa de um irmão, e ali eles começam a traçar a fundação de uma loja. Tudo bem? Dá para entender até aí? Criaram o nome da loja, cria-se, determina que um dos irmãos seja o venerável, o primeiro vigilante, o segundo vigilante, e etc. Daí os irmãos vão trabalhar a sua origem, ou seja, vão registrar na Junta Federal como pessoa jurídica, e etc. Essa loja vai ter a sua originalidade, ela vai ter vida, vai nascer. Então é isso que diz esse artigo. Agora tem a regularidade, que são os princípios básicos que regem a maçonaria, e que agora tem a sua origem. Beleza? Então esses irmãos, eles fundam a loja. E eles decidem, esses 7 irmãos decidem ficar independentes, não se filiar a nenhuma potência maçônica que está naquele país. Para as mentes retrógradas, para as mentes finitas, as mentes de irmãos que não pesquisam, que não gostam de estudar maçonaria, vão dizer que aquela loja é espúria. Como pode ser espúria se eles estão dentro da regularidade de origem, se eles estão de fato vivendo de acordo com o que rege a maçonaria universal? Tiveram sua origem, estão dentro das leis que regem a regularidade. Agora, eles decidem ficar independentes, contudo tem a opção de filiação. Eles vamos fazer o seguinte, não vamos ficar independentes, vamos nos filiar a uma potência que já está aí há mais anos que nós, vamos nos filiar ao Grande Oriente do Brasil. Nós somos uma loja constituída dentro dos princípios de originalidade, etc, e vamos lá no Grande Oriente do Brasil e pedimos filiação. Eu quero aqui, porque está dentro dos padrões, dentro dessa metodologia que eu estou usando nesse vídeo aqui, eu quero parabenizar o eminente grão-mestre da grande loja do estado de Ceará, que agiu dentro dos padrões que regem a maçonaria universal. Como? Havia uma loja da Comap, uma loja que estava dentro da regularidade de origem, ou seja, vivendo a sua regularidade, tendo a sua origem, o seu CNPJ, uma loja viva, certo? Uma loja altamente viva. Ela decidiu filiar-se à grande loja do estado de Ceará. E o grão-mestre, o eminente, filiou a loja. Se fosse um eminente ignorante, ou um sereníssimo ignorante, ia fazer com que esses irmãos fundassem a loja novamente, ou então todos aqueles irmãos se filiassem, pedisse regularidade em uma loja da grande loja, para depois como aconteceu com lojas que aconteceu com uma loja aqui no estado de Ceará. Não vou citar aqui o nome por questão de ética, que um certo eminente
fez que essa loja, que já era constituída, já estava dentro da legalidade, com sua regularidade de origem, tudo direitinho, uma loja viva que já estava trabalhando pela grande loja. Então essa loja estava trabalhando pela grande loja e, por alguns motivos, essa loja deixou a grande loja do estado de Ceará e foi pedir filiação ao Grande Oriente do Brasil. Chegando lá, o eminente tratou essa loja como totalmente uma loja que nem existia. Eu não vou dizer aqui os motivos, né, que ele fez isso, porque é uma questão de ética. Mas os irmãos que sabem o que aconteceu, sabem o porquê que ele fez isso, né? Entendeu? Mas diferente do eminente, do sereníssimo da grande loja, que simplesmente filiou essa loja da Comap. Que os irmãos dessa loja, eles poderiam viver a maçonaria independente. Ou seja, não vão mais nem ficar na Comap, nem vão ficar mais na grande loja, vão ficar aqui vivendo maçonaria. Então, esses irmãos que fundaram essa loja, e agora ele com 7 mestres, eles decidem então iniciar, levar a exaltar mais 7 mestres. E logo também iniciar e levar mais 7 mestres. Então, constituiu 21 irmãos. Nós temos nessa loja recém-fundada agora 21 irmãos. Essa loja, ela pode ser reconhecida pela grande loja da Inglaterra? Não, não pode. Não pode, sabe por quê? Porque ela é uma loja, ela não é uma potência. Ela é uma loja. Ela pode filiar-se à grande loja unida da Inglaterra. Ela fazer parte do grupo da grande loja unida da Inglaterra. Mas ela não pode pedir o reconhecimento, ela pode se filiar. Mas, contudo, os irmãos continuam querendo ficar independentes. Então, eles decidem criar mais 2 lojas. A primeira loja, que chamará loja número 1, com seu título distintivo, etc, etc. E a segunda loja passará pelo mesmo processo de originalidade, criará o seu CNPJ, o seu estatuto interno, etc, etc, etc. Tudo que reza a originalidade de uma loja. E a terceira assim também. E aí decide-se criar uma potência maçônica. Pronto, agora nós somos uma potência maçônica, tudo dentro da regularidade de origem. Posso pedir reconhecimento da grande loja da Inglaterra? Sim, posso. Eu posso pedir reconhecimento segundo o próprio grão-mestre da grande loja unida da Inglaterra, porque agora nós somos uma grande loja. Ou seja, nós éramos uma loja, 2 lojas, 3 lojas, e aí nós resolvemos se fundir e se tornar uma grande loja. Mas aí você não tem reconhecimento de uma grande loja. Você não tem uma carta constitutiva de uma grande loja. Isso será assunto do nosso próximo vídeo, certo? Então aguarde o próximo vídeo, que aí eu vou falar sobre carta constitutiva e sobre esse quesito de como surge essa carta constitutiva e como e aí nasce esse impasse de você dizer que, insistir em dizer que essa recém-nascida potência maçônica é uma potência espúria, pelo fato de que não foi reconhecida, não tem um reconhecimento de uma grande loja que já está constituída e já está aí há muitos anos. No próximo vídeo será o assunto, beleza? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo.